Fala Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E o assunto hoje é um assunto que varia. Depende muito do nosso estado de espírito para entender se é um assunto bom ou é um assunto ruim. Meu primeiro vídeo com 36 anos e a gente vai falar hoje sobre encerramento de ciclos. A gente encerra ciclos, a gente abre ciclos e a gente vive coisas. E a gente encerra coisas e começa coisas. E o assunto hoje vai ser sobre isso. Eu já fiz um vídeo há algum tempo atrás, há uns meses atrás, comparando nossa vida a um jogo de videogame. E é mais ou menos sobre isso que esse assunto vai continuar. É uma espécie de parte 2 desse vídeo sobre a paradoxo entre vida e videogame. Roda a vinheta para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, Brasil, vocês já sabem o que fazer. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se ainda não se inscreveram neste canal maravilhoso, aqui embaixo tem, em algum lugar que eu nunca lembro, um botão com o nome inscreva-se. Vocês clicam ali e vão se inscrever no meu canal. Não se esqueçam de ativar o sininho aqui de baixo para que vocês possam receber notificações em seus respectivos dispositivos assim que tiver novo vídeo aqui no canal, tá bom, Brasil? Vamos conversar então sobre ciclos. É algo um pouco difícil, toca em mim em uns lugares específicos aí, porque a gente não está acostumado a perder em nossas vidas. É muito comum que a gente ganhe ou pelo menos mantenha aquilo que a gente já tem no decorrer da nossa vida. Mas é muito comum que, assim, como nos jogos de videogame, como eu falei que citaria alguns também, eu tenho jogado muito Fortnite ultimamente. E o Fortnite, por exemplo, a gente só tem 5 slots. 5 espaços para que a gente possa pegar um item, né? Para que eu possa pegar este item aqui, eu tenho que largar um que eu já tinha na mão. Entende? Em alguns momentos, a gente vai precisar de algumas pessoas em nossas vidas que vão entrar em nossas vidas por várias razões, independente de qual seja o motivo, elas vão entrar em nossas vidas, né? Então a gente espera levar algumas amizades, alguns amores, algumas pessoas pro resto das nossas vidas. E quando a gente se depara com uma situação em que a gente perde uma dessas pessoas, que elas se afastam, né? A gente acaba tendo essa dificuldade muito grande de se afastar, de perder. Às vezes nós temos relacionamentos tóxicos. Quando eu falo de relacionamentos tóxicos, tá, Brasil, não é somente com parceiras, parceiros, com cônjuge, com namoro, né? Mas também existe relação tóxica entre pais e filhos, existem relações tóxicas entre amigos, existem relações tóxicas em todos os ambientes. Tem gente, pode existir relação tóxica, né? Que a gente entenda e se aplique de alguma forma para poder a gente entender, né? Que ter relação tóxica não é um benefício, né? Não é uma dádiva apenas de relacionamentos amorosos. Todo tipo de relação pode sim ter toxicidade, né? Depende das pessoas que estão envolvidas nessa relação. Então, quando a gente se depara com uma situação de perda em que, sei lá, um amigo, uma amiga, um namorado, né? Até família mesmo, se afastam de nós, a gente fica assim, cara, mas poxa, eu não queria que acontecesse isso. Eu não queria que aquela pessoa se afastasse. A gente pensa num todo, num conjunto total, completo, sem analisar o futuro, porque a gente não tem acesso às coisas que estão por vir, às coisas futuras. Como a gente só consegue ver o que está nas nossas mãos, que está próximo, que está palpável, a gente acaba não conseguindo analisar que, ok, mesmo não sendo cristã, eu cresci em uma família cristã, né? E nosso país hoje, mesmo sendo um estado laico,
né? É bom sempre lembrar disso. A quantidade de pessoas cristãs que nós temos hoje muito próximas de nós é imensa, é muito grande. Então, é super comum que todas as pessoas conheçam uma oração super conhecida, né? Que é a oração do Pai Nosso. Quando essa oração termina, a gente pede que o Pai livre-nos do mal. Não tô aqui querendo dizer que essas pessoas que saem da nossa vida são más, né? Algumas são. Mas eu tô aqui trazendo para vocês uma notícia. Essa pessoa que saiu da sua vida por alguma razão, por algum motivo, não era mais útil para sua nova jornada. Entende? É como se, sei lá, eu tivesse um StarTAC. Quem tem menos de 20 anos não vai saber o que é isso. É como se eu tivesse Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um som que reproduz Bluetooth, né? Então, é como se eu tivesse hoje um aparelho de som que toca CD. É como se eu tivesse hoje um aparelho de som que toca disco. Para a atualidade, para a modernidade, isso neste momento atual não é muito útil, porque se tornou obsoleto. Apesar de ainda existir pessoas que consomem CDs, né? Algumas pessoas hoje, inclusive, lançam discos também. É vintage, é super cool. As pessoas que têm esses, né, produtos. Enfim, o que eu tô querendo dizer não é isso. Esqueçamos esses pequenos detalhes aí de colecionador e tudo mais. Vamos colocar na prática, no palpável, né? Hoje em dia, ter um reprodutor de disco, né, uma vitrola, por exemplo, ter um mini system, um micro system que tem reprodutor de CD, de fita cassete, né, de fita VHS para televisão, é obsoleto. Então, trazer isso para 2024 não é interessante, porque não vai servir pra gente, entende? O que eu quero dizer é que para que a gente consiga renovar os ciclos e continuar em constante evolução, em crescimento, que a gente continue ganhando mais coisas. Quando eu falo ganhar, não é só de maneira física, é de maneira espiritual, de maneira sentimental, emocional, de maneira psíquica mesmo. Então, algumas pessoas precisam de fato sair das nossas vidas para que a gente tenha espaço para novas pessoas entrarem, né? Ter espaço para novas experiências acontecerem. É doloroso? Muito, porque quando você perde uma pessoa na sua vida, que você, sei lá, passou 10, 20 anos com contato, ou até menos, uma pessoa que é muito próxima, que é muito amiga, a gente tem uma tendência de sofrer. Todo término traz sofrimento. É comum, né? Mas entendam que quando eu falo isso, eu tô externando para vocês, para poder pegar isso e colocar para dentro, porque eu tô passando por períodos extremamente turbulentos na minha vida, em que eu tenho enfrentado muitos obstáculos que, na minha visão, na minha leitura, são difíceis. Para outras pessoas não é. Então, por muitas vezes, o máximo que eu consigo fazer durante o dia, o maior esforço que eu faço, é levantar e ir trabalhar. É o máximo. Para algumas pessoas isso não é nada. É o mínimo. E as pessoas, às vezes, não se põem no lugar das outras para entender as questões das outras. E aí acaba que sobrecarrega. Acaba que pede demais o que outra pessoa não pode dar, não pode entregar, não pode... E no fim das contas, o universo, os orixás, os deuses, nossa psique, sabe? Acaba falando assim, essa pessoa começa a acender alertas na nossa cabeça. Essa pessoa te lembra algo que você viveu no passado, você não precisa disso. Então, se afasta disso. Essa pessoa já deu o suficiente para você.
Neste momento, se ela ficar na sua vida, ela pode trazer mais malefícios do que benefícios. Então, chame do que quiser. Psique, universo, deuses, Deus, orixá, Jesus, Nossa Senhora. Essas pessoas, esses seres, essas entidades, elas vão cobrar da gente algumas coisas. Elas nos dão, nos ensinam, nos cobram aprendizado e depois elas tiram, por razões inclusive de saúde mental, por razões de não fazerem mais parte da nossa vida. Entende? Então, é super comum que a gente sofra, mas a gente precisa entender, parar, se internalizar. Talvez essa relação não estava boa. Talvez essa pessoa tenha sido tóxica. Talvez essa pessoa não estava conversando com a minha realidade atual. Talvez o caminho dela comigo era só até aqui. Talvez ela tivesse que vir somente até este período. Depois daqui em diante, não é mais para trilhar esse caminho comigo. A pessoa tem que se afastar. O mais doloroso é quando existe briga, é quando existe contenda, confusão, sabe? Poderia acontecer de outras formas, mas infelizmente, às vezes, se fosse assim com o amorzinho, ai que bonitinho, amor, então não dá mais pra gente ficar junto. Talvez não desse. E eu aprendi com a vida, tenho aprendido inclusive, que a gente só aprende as coisas com dor. Como é que você sabe que uma tomada dá choque? Quando você coloca o dedo nela e você toma choque. Então aí, opa, aquilo ali é perigoso. Como é que você vai aprender? Como é que você vai entender que aquela pessoa, aquela situação é ruim? Se o seu cérebro avisar para você que aquilo é ruim, se você entender que aquilo é ruim, e se você usar um exemplo do passado para falar, talvez não é a hora. Talvez essa pessoa já passou tempo demais na sua vida e talvez vocês precisam se afastar. É triste, é doloroso, é difícil, mas acreditem, é para algo melhor e maior. Algo melhor e maior que na atualidade a gente não consegue enxergar. E eu me apego, eu tento ser a pessoa mais consciente possível, a pessoa mais pé no chão possível, a pessoa menos Alice, menos sonhadora possível, porque a vida ela é dura e ela vai nos machucar para ensinar às vezes. E não é fácil, porque quando algo machuca dói, e quando dói a gente sente, até porque a gente é humano, né? Eu queria trazer notícias boas para vocês e dizer que vai dar tudo certo, que as coisas vão estar melhor. E talvez aconteça isso, talvez melhore, talvez não, talvez piore, porque eu já ouvi dizer de muitas pessoas, de muitos lados e lugares, que as coisas pioram muito antes de melhorar. Porque talvez seja um teste final, sabe? Eu já ouvi dizer, não sei se essa frase de fato é do Batman, mas dizem, né, que no filme Batman tem uma citação que fala que a noite é sempre mais escura antes do amanhecer. Não sei se é do Batman, se de algum filósofo grego, enfim. E eu não sei se de fato cientificamente há comprovação sobre isso. Nem quero pesquisar, eu tô cansada, exausta. Eu não vou procurar isso aí não, tá? Procurem, façam esse exercício de busca. E não sei se isso é fato, é verdade, mas eu sei que isso nos evolui, isso nos cresce, isso nos ajuda a passar por cima. E nos mostra que não mata, ensina.
Essa dor vai doer, mas não mata. Nos ensina. Talvez ensine a ser mais rígida, talvez ensine a ser menos dada, talvez ensine muitas coisas que a gente ainda não saiba, mas vai aprender. Estejam abertos, abertas e abertes a aprendizado, porque tudo na nossa vida nos ensina. Seja bom ou ruim, nos ensina. Às vezes pessoas entram em nossas vidas para nos ensinarem como não devemos ser. Às vezes entram para ensinar pra gente que a gente precisa adquirir aquele conhecimento, aquela vivência, aquilo que a pessoa tá trazendo. É isso. Eu não tinha nenhum assunto estrombólico, maravilhoso para trazer hoje, mas eu trouxe uma reflexão que inclusive eu tenho tido em terapia. E por ser meu primeiro vídeo depois do meu aniversário, já com 36 aninhos, essas reflexões têm rondado muito minha cabeça. E eu perdi uma amizade recentemente também, que o universo achou melhor não tê-la mais do meu lado. E não foi uma perda de morte. Foi uma perda mesmo que a pessoa decidiu por se afastar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Dói, é difícil, mas tá tudo bem. Eu precisava, por alguma razão. O universo achou que não fazia mais sentido estar com essa pessoa na minha volta, na minha vida. E é sobre isso, Brasil. Muito obrigada por terem vindo até aqui nesse vídeo. Contem-me aqui nos comentários experiências de crescimento que vocês tiveram na vida de vocês, de conhecimento através de dor, porque querendo não é. Vamos conversar nos comentários. Um beijo, não se esqueçam de, se ainda não tiver inscrito aqui no meu canal, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, me seguir em todas as minhas redes sociais, sou eu César em todas elas, e também o Pix da Gata, tá? Contato soueucesar@gmail.com, porque tá babado o negócio, tá? Então qualquer valorzinho que vocês quiserem dar pra ajudar a gatinha, com tudo, já é uma ajuda. Muito obrigada e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.